Amados irmãos, nós vamos estar ainda falando sobre a ação do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar da segunda parte da ação do Espírito Santo, do tema que estudamos na semana passada. Nós estamos falando sobre a terceira pessoa da Trindade. Nós, Igreja Presbiteriana, queremos na palavra de Deus que ensina que tem um Deus só que se divide em três pessoas: o Pai, que é o Criador dos céus e da terra, o Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, que veio para cumprir o plano da salvação e da redenção para a minha vida e para a sua vida, e agora o Espírito Santo, quem aplica as verdades de Deus no nosso coração, na minha vida e na sua vida. E nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito, que fala justamente sobre a ação do Espírito Santo na minha vida. Muitas vezes as pessoas têm olhado a ação do Espírito Santo como coisas espetaculares e especiais, e nós vimos aqui desde o começo que a ação do Espírito Santo é ter uma vida transformada, uma vida nova, e ser sal da terra e luz do mundo, e viver uma vida que seja santa e agradável a Deus. E o texto que nós estamos estudando é lá de Gálatas, no capítulo de número 5, o versículo de número 23, e nós começamos a estudar então sobre uma outra parte do fruto do Espírito, que chama-se mansidão. Na semana passada falamos sobre Deus é um Deus de mansidão, é um Deus que quer resolver as coisas de forma mansa. Deus nos ama e enviou o seu Filho. Ele não veio nos julgar, mas Ele veio nos salvar. E nós falamos que a nossa vida tem que ser uma vida de mansidão. O que é uma vida de mansidão? É uma vida que fala que nós temos que ter palavras que sejam como favo do mel, que trazem coisa doce para a alma. A gente tem que saber colocar as palavras. Nós falamos também que essas palavras orientadas pelo Espírito Santo são como medicina para o corpo, cuidam da nossa vida. Mas falamos também que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, para saber como responder às pessoas. E falamos também que a nossa palavra tem que ser uma palavra agradável. E nós falamos então que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Uma palavra então temperada com sal quer dizer orientada pelo Espírito Santo. E então nós hoje vamos estar falando sobre como Deus age na vida de uma pessoa, e tem que agir na minha vida também, tendo esta parte do fruto do Espírito que chama-se mansidão. Ser uma pessoa mansa, eu falei para vocês já, domingo passado, se nós temos um animal, para um cachorro que é feroz, nós temos medo de nos aproximarmos dele. Nós olhamos, ele começa a olhar para nós, começa a mostrar os seus dentes e nós nos afastamos. Se nós temos um animal manso que balança o rabo para nós, ele se aproxima e quer ficar perto dele. Então assim somos nós quando nós agimos como as pessoas. Se nós somos ferozes, se nós usamos palavras duras, palavras que machucam, as pessoas se afastam de nós. Agora, se eu sou uma pessoa que tenho minha palavra temperada com sal e sei como me dirigir, com educação, com clareza e sem me exasperar, as pessoas vão se aproximar, vão falar: nossa, aquela pessoa soube como conversar, como falar comigo. E esta ação tem que ser uma ação do Espírito Santo. E aqui diz, no versículo do capítulo 5 de Gálatas 5:23, diz que nós temos que ter mansidão. E eu então pedi para os irmãos para lerem Atos 6, de 8 a 15, e também 7, o capítulo 7, de 54 a 60. E nós vamos ver então o que é uma atitude de mansidão. E eu tenho que me colocar na condição de um espelho e ver se eu ajo dessa maneira. Abra comigo aí então em Atos, capítulo 6. Como é que nós aplicamos esse ensino da mansidão? Como é que eu sou uma pessoa mansa? Como é que eu ajo de uma forma mansa? De uma forma que eu possa estar vivendo a palavra de Deus. Primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos aqui
Deus. Aqui no capítulo 6, diz assim, no versículo 5, o pessoal queria eleger diáconos, e diz assim no versículo 5, Atos 6, 5, diz assim: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então olha, esse homem que nós vamos estudar hoje, a Bíblia já o retrata, e é a primeira vez que a Bíblia fala sobre ele, mas que ele já era um homem de fé e cheio do Espírito Santo. Então vamos ver como age um homem de fé e cheio do Espírito Santo quando ele é inquirido ou questionado, ou muitas vezes é injustiçado. Agora eu quero ler a partir do versículo 8, Atos 6, a partir do versículo 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, o Estevão era um homem usado por Deus. As pessoas o viam como um homem de grande valor, uma pessoa de grande valor, porque era um homem cheio de fé e orientado pelo Espírito Santo. Então, as pessoas viam que ele era um homem que estava debaixo da direção de Deus. E diz assim que ele, então, fazia muitas coisas no meio do povo. Mas ele fazia coisas boas, mas ele enfrentou algumas pessoas que não gostaram. Olha o que diz o versículo 9: Levantaram-se, porém, contra eles alguém que era da sinagoga do chamado dos Libérrios, dos Sirineus, dos Alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Aqui os Libérrios eram judeus que foram presos, levados cativos por Pompeu lá no ano 63 a.C., e depois eles foram libertos, eles foram tirados daquela situação de estarem cativos, e então eles eram chamados de os libertos, por esse motivo de eles serem libertos de um jugo lá, quando Pompeu os levou para Roma. E diz aqui que então algumas pessoas se levantaram para discutirem com Estevão. Então, as pessoas, muitas vezes, a gente está fazendo a palavra, andando conforme a palavra de Deus, usando as coisas de Deus, mostrando uma vida com Deus, e às vezes algumas pessoas vêm discutir conosco. Por exemplo, eu hoje de manhã na escola dominical, às vezes uma pessoa chega para nós e vem para não aprender, mas para nos colocar diante, contra a parede, dizer, por exemplo, o teu pastor, ele ganha muito dinheiro da igreja, o teu pastor, ele faz isso, ou você é obrigado a dar o dízimo. Eu vi um pastor numa notícia que aconteceu isso, e muitas vezes as pessoas querem discutir conosco e não nos conhecer. Vocês já viram isso? Nós fomos colocados dentro do mesmo, como a gente fala, balaio de gatos, né? Somos todos colocados como iguais, e não é assim. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes porque somos de Cristo, somos de Jesus, e temos que demonstrar que somos luz, somos sal da terra e luz do mundo. Mas algumas pessoas vêm discutir conosco. E aqui a discussão não era para falar, eu quero discutir com você, Estevão, e quero aprender melhor o que você vive, a sua vida. Não, eles vieram para colocar o Estevão contra a parede. E eles, ao discutirem com Estevão, olha o que aconteceu. Versículo 10: E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual falavam. Então eles começaram a colocar senões diante de Estevão, e o Estevão falava com autoridade, com o Espírito Santo orientando, e diz que eles não puderam resistir, quer dizer, eles não conseguiram ir contra o Estevão e derrubar os seus argumentos. Então eles foram rechaçados nos seus argumentos e na discussão. Ao invés de eles falarem, nós não temos mesmo argumentos para discutir com Estevão, olha o que eles fizeram. Então, versículo 11: subornaram homens que disseram, temos ouvido que esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, aquele pessoal, em vez de falar, puxa, Estevão tem razão, é um homem de Deus mesmo. Não, eles subornaram pessoas e falaram, você vai lá e vai dizer que o Estevão tem falado coisas que blasfemam contra Deus, falam contra Deus e contra Moisés. Mas eles não ficaram só satisfeitos com isso. No versículo 12 ele diz, e incitaram o povo, os anciões, os escribas, e arrebataram Estevão, levando perante o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o conselho da igreja aqui, a pessoa levada perante o conselho
para então ela ser ouvida sobre alguma situação. Lá era o Sinédrio, então ele ia lá perante o Sinédrio. Então, olha, as pessoas não só criaram falsas testemunhas, falaram mentiras, como levaram eles perante as autoridades religiosas para estar colocando eles cada vez mais numa situação de estar sendo sufocado. Ele está sendo sufocado. Então diz assim: apresentaram testemunhas falsas que depuseram contra ele, dizendo: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então eles estão dizendo o seguinte, que eles estão falando contra o lugar santo, que era o templo, e contra a lei, que era a palavra de Deus. E diz aqui o seguinte, que este homem faz isto porque temos ouvido dizer que esse Jesus do Nazareno destruirá esse lugar, mudará os costumes que Moisés nos deu. Olha só, eles usam argumentos religiosos, coisas religiosas, e Moisés, o grande Moisés, que o povo tinha um conceito muito grande sobre ele, para incitarem o povo contra o Estevão. E diz que eles fizeram isso, e diz que ele destruiria o santo lugar. Jesus também foi a mesma coisa. Diz que eles não podemos argumentar com Jesus, levaram falsas testemunhas, falou: esse homem diz que esse templo será destruído em 3 dias será reerguido. E o pessoal pensava que eles estavam falando do templo, mas estavam falando da sua vida. Esse templo vai ser destruído, eu vou morrer na cruz, vou ser colocado num túmulo, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Mas eles quiseram mudar o que Jesus estava ensinando. Então é assim que as pessoas agem. E diz aqui: e todos que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Isso é mansidão. Você é colocado como alguém que está fazendo coisa errada, pessoas que falam inverdade sobre você, pessoas falam mal de você, pessoas fazem coisas erradas e a sua aparência não muda. Sabe aquilo que você fala assim: eu tive vontade de pular no pescoço e esganar? Já viu? Pastor, aquela história, olha, eu tive vontade de... Mas Deus sustentou. Irmãos, nós não temos nem que ter esse sentimento. Nós temos que falar assim: Senhor, dá-me espírito de mansidão, para que o meu semblante pareça como o semblante de um anjo, que eu saiba como responder. As pessoas não gostam de pessoas assim. E aqui o Estevão, mostrando esse espírito de mansidão, o seu rosto parecia com o rosto de um anjo. Então, às vezes tem uma discussão na família, uma situação na família, uma situação no trabalho, uma situação no trânsito, uma situação qualquer, você tem que demonstrar uma situação de estar presente e dizendo assim: mas Deus quer que eu haja assim, e ter o seu semblante como o semblante de um anjo. Eu nunca vi um anjo, né? Nunca vi, mas isso aqui eu penso que era semblante, quer dizer, um semblante sereno, de quem confiava em Deus, de quem não estava pilhando os seus dentes para ir contra aquelas pessoas, de quem não estava querendo falar do mal, não quis falar mais alto, não quis tomar atitudes extremas. É alguém que era calmo, passivo, alguém que estava ali, que mesmo injustiçado, ele permaneceu da mesma maneira até a metade. Então, olha, esse é um homem que tem espírito de mansidão. Se você enfrentar qualquer situação, olha: Senhor, eu tenho que transparecer como o rosto de um anjo. Se eu tiver qualquer discussão e eu não transparecer isso, como é que eu vou contagiar as pessoas? Às vezes até pessoas que nós pensávamos que eram amigas nossas e nos fizeram mal. Eu nunca pensei que aquela pessoa fizesse isso. Mas, Senhor, quando eu encontrar, eu olho para ela e meu semblante, eu não lembro do que ela fez por mim, mas eu tenho um semblante como o rosto de um anjo. E pergunto: como é que você está? Está tudo bem? Certamente me ajuda, pode contar comigo. É uma mudança de quem tem espírito de mansidão. Mas não é só fazer isso da boca para fora, não, que eu estou falando. Olha só no capítulo 7, como ele começa a conversar com aquelas pessoas. Então lhes perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Olha só, ele chama aquelas pessoas que estavam colocando numa situação
situação desagradável e difícil, de irmãos. Irmãos, quem é que foi dar um beijo em Jesus? E Jesus falou para ele assim: você é o traidor, não é, Jesus? O que você fez? Ele não fala: irmão, por que está aqui? Chamar de irmão, aquele que é contrário a você, aquele que vem contra você, aquele que quer o seu mal. Você tem uma atitude e você está chamando de irmão. E não é da boca para fora também não, é porque você é cristão e quer que aquela pessoa fosse seu irmão. E o Estevão começa a responder toda a história do povo judeu. Ele começa a dizer todo o capítulo 7 aqui sobre o que ele conhecia da palavra de Deus. Isso chama-se que ele tinha comunhão com Deus, ele tinha preparo com Deus. Depois você faz a leitura do capítulo 7 e você vai ver que ele fez toda a explanação de como Deus chamou Abraão, como Deus, depois os judeus foram lá para o Egito, como Deus libertou dos egípcios, como Deus libertou durante 40 anos, como Deus amparou, como Deus abençoou, como Deus fez todas as coisas. Ele conta tudo isso aqui no capítulo 7. Mas no capítulo 54, ao invés daquelas pessoas falarem assim: nossa, esse homem, que conhecimento da nossa história da ação de Deus, e ele ressaltou tudo isso, olha o que eles falam. Agora é no capítulo 7, versículo 54. Quando você fala da palavra de Deus, olha o sentimento que algumas pessoas têm, e muitos têm hoje. Por isso falam de rasgar a Bíblia, ou então tirar alguns textos da Bíblia. Diz assim, Atos 7,54: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração. Às vezes você fala para as coisas de Deus, para as pessoas, para até na família, e as pessoas, sem olhar com amor, ficam: ah, vem você com essas coisas, isso tudo é bobagem, isso tudo é assim. As pessoas se enfurecem. Diz que eles se enfureceram, enrilharam os dentes. Quer dizer, eles tinham um sentimento no coração de que eles queriam realmente destruir o Estevão. Olha só, irmãos, que coisa! Alguém que só falou das verdades da palavra de Deus, mas diz aqui: eles se enfureceram e estavam querendo fazer um grande mal para o Estevão. E o Estevão, será que ele mudou? Olha só, versículo 55: Estevão, cheio do Espírito Santo. Lembra que nós cantamos: Espírito desce como fogo, vem como no Pentecostes. Olha só, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos dos céus e viu a glória de Deus e a Jesus que estava à sua direita. Quer dizer, em meio a pessoas que queriam fazer o mal, ele contemplou a presença de Deus. Quando nós falamos da alegria, lembra que nós falamos: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus? O sentimento mais precioso vem daquele que já conhece a Jesus. Ele não deixou que aquilo impedisse que ele visse a presença de Deus. Agora, se ele falasse assim: vocês são tudo uns zero à esquerda, vocês são tudo isso, vocês são religiosos, mas eu acabei de falar da palavra de Deus e vocês não seguem, vocês são isso ou aquilo, e começa a dizer: vamos dizer como a gente diz por aí, soltar os cachorros, né? Será que ele contemplaria a glória de Deus? Não. Muitas vezes, meus irmãos, num momento de dificuldade, nós não contemplamos a presença de Deus na nossa vida, porque falamos a primeira coisa que vem à nossa boca. Por isso que a Bíblia fala: seja pronto para ouvir. Opa, isso me machucou, isso daqui não é certo contra mim, isso me deixou triste, mas Senhor, eu quero contemplar a tua presença no meu coração, eu quero estar em paz, e eu quero olhar e ver a tua presença acima dessas injustiças. Foi isso que aconteceu com Estevão. Ter o fruto do Espírito é isso. E diz o texto aqui então que ele pôde contemplar a glória de Deus, e diz assim que ele viu Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Numa situação diversa, muitas vezes nós não pensamos em Deus ou não vemos a presença de Deus. Nós pensamos muitas vezes no problema: por que Deus deixou isso acontecer? Parece que Deus não me ama, parece que Deus não se incomoda comigo. Meus irmãos, quando nós temos esse espírito de mansidão, nós olhamos e falamos: há um problema, mas maior é aquele que está comigo do que o problema que eu tenho que enfrentar. E caminha junto, e caminha firmemente, se sente a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Então, use isso. Às vezes tem algum problema na hora na família ali, e você quer continuar discutindo.
escola, em qualquer lugar, nós precisamos saber como nos comportar diante das situações que nos trazem tristeza e sofrimento. Porque o sentimento de assumir uma postura diferente, de explodir, vem mesmo. Mas não adianta, irmãos. Lembra o apóstolo Pedro? Puxou a espada, cortou a orelha do soldado mau que veio prender Jesus lá no Getsemane, criou um problema sério, ele não podia resolver, e era uma atitude até que, entre aspas, ele queria defender Jesus, mas era a forma errada de agir. Ele criou um problema que ele não podia resolver. Aí Jesus foi lá e falou: o que você fez, Pedro? Não é assim que eu quero que você age. Você tem que agir de forma diferente. Aqueles que lutam com a espada vão perecer. E Jesus teve que pegar a orelha do soldado e ir lá e fazer um milagre e restaurar aquela orelha. Porque o Pedro não podia mais fazer isso, ele não ia fazer. Muitas vezes nós tomamos atitudes que criamos um problema, e se nós não buscarmos a direção de Deus, como é que nós vamos resolver? Pense nisso. Não deixe que a ação do Espírito Santo não esteja presente na sua vida, seja qual for a situação. E diz então que ele contemplou, e não só contemplou, ele queria partilhar. Diz assim, e disse, versículo 56, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então ele quis compartilhar, ele falou: olha, a presença de Deus é real e verdadeira, estou contemplando, que maravilhoso, como é bom. Irmãos, muitas vezes nós queremos compartilhar as coisas de Deus para a família, mas infelizmente, família, pessoas do nosso redor não querem ouvir. Mas isso vai nos afastar de Deus? Não. Pare e olhe. Por quê? Olha o que diz aqui o texto. Aconteceu isso e diz assim: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os seus ouvidos. Não queremos ouvir o que você está falando. Taparam os seus ouvidos. Então eles poderiam estar falando assim: puxa vida, olha que maravilha, o Estevão está tendo essa visão, ele está compartilhando conosco, realmente ele é um homem de Deus, realmente o Espírito Santo está sobre ele. Mas diz que eles taparam os seus ouvidos. Isso acontece muito quando a gente começa a compartilhar em várias situações e as pessoas tapam os ouvidos e falam: não quero ouvir sobre isso. As pessoas muitas vezes não querem ouvir, mas irmãos, não importa a reação das pessoas. Diz assim que eles taparam os ouvidos e unânimes o arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. Olha, a situação ficou pior ainda. Nossa, pior. E diz assim o texto, que lançando fora o apedrejaram, e as testemunhas deixaram os pastores aos pés de um homem chamado Saulo, que depois vai ser o apóstolo Paulo. Então, por ele ser fiel a Deus e falar das coisas de Deus, piorou a situação dele. Agora ele ia pegar e ia explodir. Agora acabou a minha paciência. O Estevão poderia falar: será que o Espírito Santo age assim? Olha só, versículo 59. E o apedrejaram, sofrimento, o apedrejaram. E diz assim: eles ao apedrejarem, diz que Estevão, invocando o Senhor Jesus, disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele falou: Senhor, eu estou passando por isso, e eu não me revolto por isso. Eu não me revolto por estar sendo apedrejado, por estar passando por esse problema. Eu não estou dizendo que você vai passar por isso, mas olha só, naquele momento crucial, ele não se revoltou contra Deus, ele não colocou Deus como alguém que estava sendo ou estava desamparando. Ele falou: Senhor, agora então recebe o meu espírito. Ele enfrentou o problema se colocando nas mãos de Deus. Mas nós não vamos ser apedrejados aqui, nenhum de nós. Mas quando nós enfrentamos problemas, não se esqueça de Deus. Senhor, olha, eu estou na tua direção, não sei por que isso está acontecendo, eu não entendo, mas eu estou nas tuas mãos, sou teu filho, eu te amo, tu me ama, e Senhor, que eu possa ter um espírito de realmente alguém que está em paz contigo. É isso que ele está falando. Mas não era só com Deus, não. Ele olhou para aqueles que estavam fazendo mal. O que ele falou? Agora, Senhor, manda fogo do céu, manda e destrói. Olha só, diz assim no versículo 60: e ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Além de tudo, ele ainda ora por aqueles que estavam atirando pedras dele.
você às vezes, muitas vezes, ter uma situação em que a pessoa é injusta com você, e você ainda, Senhor, que eu olhe para ela com amor, que eu não olhe para ela pelo que Ele está fazendo comigo, mas que eu demonstre o teu amor, que eu realmente ame como o Senhor Jesus Cristo me amou, que eu saiba viver isso. Ele está dizendo isso para mim e para você. Então eu sou desafiado, você é desafiado a enfrentar situações onde nós temos que estar orando por aqueles até que muitas vezes querem o nosso mal. Olha só que isso é ação do Espírito Santo, isso é ação de Deus e de um homem de Deus. E diz aqui o texto de uma forma bem clara, ele falou: Senhor Jesus, não lhes imputes esse pecado. Em alta voz, o último fôlego que ele tinha é para rogar ao Senhor pelos seus algozes, por aqueles que estavam apedrejando. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque isso nos ensina que este homem soube enfrentar essa situação. Eu não chego a enfrentar tal situação, não enfrentei. Eu sei que tem, eu vi há pouco tempo um filme sobre cristãos no começo da era cristã, que eles eram colocados em arenas para serem mortos pelos leões, e eles cantavam, né? Do lado diz que, passando no filme, que ele ficou espantado. Como é que eles cantam sendo comidos pelos leões? Outros eram queimados, como diz os heróis da fé em Hebreus 11. E nós não passamos isto, nós não passamos por essas situações. E irmãos, quando nós vemos alguém que nos faz o mal, que nos trata, o que nós falamos? Senhor, essa pessoa me é desagradável. Às vezes na família nós temos uma pessoa desagradável, às vezes alguém que nos machucou, que nos deixou triste. Aí eu olho para aquela pessoa e falo: essa pessoa me trouxe marcas de tristeza, não sei o que lá. Ou no trabalho, essa pessoa eu sei que ele me deu uma rasteira, aquele cara era para ser meu e ele assumiu. Ou então eu soube que aquela pessoa que eu confiava tanto, eu contei um segredo e ela pegou e não guardou e contou para as pessoas. Enfim, alguém que fez alguma coisa. Como é que você olha para essas pessoas? Você fala: Senhor, tenha misericórdia. Ela me machucou, mas eu a amo e eu quero que o Senhor possa estar não lhe imputando esse pecado. Isso é ser um cristão, meus amados. Agora, eu lembrar de quem me faz o mal e falar assim: essa pessoa só me fez o mal, o que isso me faz? Eu me afasto de Deus, porque o inimigo fala: está vendo, é realmente Deus não te ama. Olha aí, você ajudou tanto. Quem aqui não ajudou uma pessoa, ajudou tanto, de repente aquela pessoa e virou as costas? Quem nunca falou assim: nossa, eu nunca esperava isso dessa pessoa? Mas isso aqui, Estevão diz assim, e ele, em alta voz, disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E assim ele morreu. Ele morreu em paz ou não? Morreu em paz. Olha, irmão, morreu em paz. Irmãos, quando nós temos a direção do Espírito Santo e agimos com mansidão, eu estou sempre em paz. Mesmo que eu seja prejudicado, às vezes num negócio, às vezes numa palavra que me machucou, às vezes numa injustiça, muitas vezes numa coisa que me trouxe grande sofrimento, mas eu falo: mas Senhor, eu tudo posso em Jesus Cristo que me fortalece. Por isso eu sei viver tanto na alegria quanto no sofrimento, tanto na abastança quanto na pobreza. Eu sei enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece. Meus amados irmãos, isso é maravilhoso. Eu sei que nós não vamos chegar a isso, de enfrentarmos a mesma situação que Estevão. Eu sei que em alguns lugares, do mundo, o Evangelho não pode ser pregado, e aqueles que pregam são mortos, famílias são separadas. Isso existe nos nossos dias. Nós não enfrentamos essa situação. Por isso, irmão, viva esta vida abundante. Isso é ter uma vida abundante. E você olhar para quem faz o mal e o Espírito Santo na sua vida falar assim: Gilberto, ore por essa pessoa, retribua o mal como o bem, caminhe com ela, ofereça ajuda. Isso é uma vida transformada e cheia do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala: retribuir o mal como o bem. Ele aqui retribui o mal como o bem, orando. Por isso, meus amados irmãos, como é que você quer viver? Será que ele morreria bem se ele falasse assim: Senhor, manda do céu os teus anjos para destruírem essas pessoas, matá-las, porque elas são injustas para comigo? Será que ele morreria
Senhor, tem essa pessoa, tem isso, mas eu quero ter essa parte do fruto do Espírito também na minha vida. Eu quero ter mansidão, eu quero responder com amor, quero responder para minha esposa com amor, para meu marido, pais com os filhos, filhos com os pais, na família, no trabalho, onde quer que esteja, eu tenho que ter esse ato de mansidão. Esta é a ação do Espírito Santo que eu quero ter na minha vida. Fale isso ao Senhor e fale: Senhor, eu quero demonstrar mansidão para aquela pessoa que me magoou, que eu possa chegar para ela e agir com alegria, com um espírito de amor, falar com ela como uma pessoa que realmente está, não olhando para o que ela fez, mas olhando para uma pessoa que necessita da tua misericórdia, do teu amor, e tu vais me usar para levar a tua misericórdia e o teu amor para esta pessoa. Fale assim, peça ao Senhor, se você já vai sentir a sua vida já aliviada, que o Senhor vai falar: ó, Gilberto está querendo resolver os seus problemas interiores. Ele não vai precisar mais de um psicólogo, um analista, nisso ou naquilo, um psiquiatra, porque eu vou cuidar dele. Não precisa. O cristão que age assim, ele age e o Senhor trabalha, e trabalha de forma abundante na sua vida e na minha vida. E você vai sentir a ação e o poder desse Deus na sua vida. Que maravilhoso. E não deixe de colocar isso diante de Deus. Coloque diante de Deus e fale: Senhor, usa, trabalha na minha vida. Eu quero ser nas tuas mãos alguém que demonstre mansidão. Mansidão. Olhe por alguns instantes. É você e Deus.